Essa unidade é relativa ao estudo dos números naturais. Os números naturais são a base para a construção dos números reais. Vamos entender como podemos construir a noção de um número natural e as suas operações básicas, como soma e multiplicação. Estudaremos também como que podemos definir a noção de ordem nos números naturais. Tudo isso que eu estou falando será feito através de 3 axiomas chamados axiomas de Peano. Eles são a base de toda a construção dos conjuntos numéricos, desde o conjunto dos números naturais até o conjunto dos números reais, que é o foco desta disciplina. Bom, certamente, quando você ouve falar em números naturais, você imagina isso aqui, né? Em geral, os livros escrevem assim, né? Conjuntos naturais é isso, né? Mas você imagina só, uma pessoa que na época de Roma antiga, né, não ia conseguir entender absolutamente nada do que isso daqui significa, né? Porque naquela época se utilizavam esses símbolos aqui para poder denotar os números naturais. Acontece que o significado para esses símbolos aqui e para os primeiros símbolos, né, são os mesmos, né? Ou seja, existe um significado intrínseco, né, do que é o conjunto dos números naturais. Isso independe de qual símbolo você utiliza para representar os seus elementos. Bom, nós vamos formalizar agora o conjunto dos números naturais matematicamente através dos chamados axiomas de Peano. Nos axiomas de Peano, nós dizemos que n é o conjunto dos números naturais construído a partir das seguintes propriedades. Primeiro, os naturais eles vão possuir um elemento que nós vamos denotar pelo número 1, pelo símbolo 1. A segunda propriedade é que vai existir uma função injetora, né, que vai de n em n, que vai ser a nossa função sucessor. Se você tiver um elemento, né, um número natural m, a imagem do m por essa função s vai ser chamada o sucessor de m. O que o axioma 2 diz também é que o conjunto imagem da função s ele vai ser quase todo o conjunto dos números naturais. O único elemento que não vai estar nesse conjunto imagem é o número 1. Isso significa dizer que o número 1 é o único número natural que não é sucessor de nenhum outro número natural. E o terceiro axioma, que é muito importante, é o chamado axioma de indução. Ele diz que se você tiver um conjunto A dentro dos números naturais, de modo que o 1 seja um elemento pertencente a A, e além disso, valer essa implicação aqui, sempre, né? Sempre que você tiver um número natural em A, o sucessor dele também estiver em A, a conclusão, né, dessas duas coisas é que o conjunto A é todo o conjunto dos números naturais. Em particular, a partir desse axioma de indução, pode-se demonstrar o princípio da indução, que é aquele muito explorado na disciplina de Álgebra 1. Bom, a partir desses 3 axiomas, a gente consegue definir a soma de números naturais. A gente começa definindo primeiro o que é somar um número natural com 1. Isso vai significar exatamente o sucessor daquele número. Então, sempre que você vir escrito m mais 1, isso vai significar o sucessor do m. Nós vamos dizer que o 2 é, por definição, o sucessor do 1. Então, isso significa que o 2
por essa definição, é você pegar o 1 mais 1. O 3, por definição, vai ser o sucessor do 2. E o sucessor do 2, por essa definição, vai significar 1 mais 1. 2 mais 1. Lembrem-se que o 2 foi definido aqui em cima como sendo 1 mais 1. Né? Então, o 3 acaba sendo a soma de 1 mais 1, pegando o resultado e somando mais 1. Nós podemos continuar assim, por exemplo, definindo o que vai ser o 4. O 4 vai ser o sucessor do 3, né? E o 3, né, o sucessor do 3, por definição, é pegar 3 mais 1. 3 mais 1, o 3 foi construído aqui em cima, né? E nós vimos que ele é essa expressão. Então, substituindo, nós obtemos que o 4 é a repetição de 4 uns somados. E assim a gente continua definindo 5, 6 e por aí vai. Vocês estão vendo que cada número é construído de forma recursiva, somando o anterior com 1. Mas como definir a soma de dois números naturais quaisquer? Apenas utilizando os axiomas de Peano. Isso também vai ser feito de forma recursiva. Tá? Então vamos considerar que a gente tenha mn dois números naturais. Então, somar o m com n mais 1, lembrando aqui que n mais 1 significa o sucessor do n. Somar esses dois números, por definição, vai ser calcular o sucessor de m mais n. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: se eu tiver sido capaz de calcular a soma de m mais n, eu consigo calcular a soma de m mais n mais 1. E aí, o que vai ser m mais, o sucessor de m mais n? Né? Pela definição aqui, significa pegar o m mais n e somar 1. Né? Isso vai ser o significado dessa expressão. Né? Sempre que você somar um número natural com 1, você está, na verdade, calculando o sucessor desse número. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou calcular 3 mais 2 utilizando os axiomas de Peano. Para somar 3 mais 2, precisamos enxergar a segunda parcela como o sucessor de um outro número natural. Ora, 2 é o sucessor de 1, ou seja, 1 mais 1. Então, pela definição de soma, para somar 3 com 1 mais 1, primeiro soma-se 3 com 1, e depois pegamos o resultado e somamos com 1. Ora, 3 mais 1, por definição, foi o que a gente chamou de 4. Então, 3 mais 1 é 4 mais 1. Agora, 4 mais 1 é o que nós, por definição lá atrás, chamamos de 5. Portanto, esse resultado dá 5. Mais um exemplo. Para somar 2 com 2, nós fazemos o quê? Temos que ver a segunda parcela como sucessor de um número natural. Escrevemos aqui, 1 mais 1. Para somar isso, agora nós fazemos o quê? Pegamos 2, somamos com 1, pegamos o resultado e somamos com 1. 2 mais 1 foi o que chamamos de lá atrás de 3. Então, o resultado vai ser 3 mais 1, que, por definição, é o que nós chamamos lá atrás de 4. E, por fim, um terceiro exemplo, nós vamos somar 2 com 3. Ah, mas você sabe que 2 mais 3 e 3 mais 2 é a mesma coisa. Nós não provamos isso ainda. Né? Isso é um conhecimento que você já tem. Eu quero mostrar que 2 mais 3 é igual a 5 apenas utilizando os axiomas de Peano. Então, 2 mais 3, para somar isso, o que temos que fazer? Ver o 3 como sucessor de um número. Esse número é o 2. Então, substituo o 3 como 2 mais 1. Para calcular essa soma agora, nós usamos a definição de soma, que foi fazer o quê? Pega 2 com 2,
né? 2 mais 2 e pega o resultado e soma mais 1. Então, nós reagrupamos assim. 2 mais 2 nós calculamos lá em cima. Isso é igual a 4. Então, substituímos 2 mais 2 por 4, somando 1, isso dá 5. Né? Porque 4 mais 1, por definição, é 5. As propriedades de soma se provam através dos axiomas de Peano. Então, a associativa, que diz que você somar, né, se você tem 3 números naturais, somar os 2 últimos, pegar o resultado e somar com o primeiro, é a mesma coisa que somar os 2 primeiros, pegar o resultado e somar com o terceiro. Comutativa, não interessa a ordem com que a gente soma os números, m mais n igual a n mais m, e a lei do cancelamento diz que se você tem 2 números naturais iguais em que a segunda parcela é a mesma, nós podemos cancelar essa segunda parcela e concluir que m é igual a n. Pode-se provar que todas essas propriedades aqui se deduzem através dos axiomas do Peano. Eu vou fazer um vídeo provando algumas delas. Mas a demonstração dessa e dessa estão no material. Podemos definir também desigualdades, subtração e multiplicação nos naturais. Dados 2 números naturais m e n, dizer que m é menor que n vai significar que existe um terceiro número natural d, de modo que aquele que for maior se escreve como o menor mais d, ou seja, n é m mais d. Quando isso acontece, escrevemos dessa outra forma aqui. E lemos que n é maior do que m. Por exemplo, 3 é menor do que 4. Por quê? Porque 4 é 3 mais um outro natural, no caso, 1. Como se define a subtração? A subtração só vai ser definida, tá, de um número maior para um número menor. Como que a gente faz essa subtração? Ora, se você tem m menor que n, como nós vimos aqui, existe um natural d, de forma que n se escreve como m mais d. A diferença, a subtração de n por m, então, por definição, vai ser exatamente esse número d aqui, que aparece na definição de menor que. Como definimos produto nos números naturais? Nós definimos assim, recursivamente, da mesma forma como na soma. Se nós formos multiplicar um número m por um número 1, por definição isso será igual a m. Agora, se nós formos multiplicar m por n mais 1, admitindo que nós já conseguimos calcular m vezes n, isso será igual a m vezes n mais m. Repara, esse raciocínio aqui é muito utilizado, você vê muito nas escolas os alunos fazendo. Por exemplo, se você quer calcular 6 vezes 7, você não se lembra como se calcula. O que você faz? Você calcula 6 vezes 6, né? E aí depois você soma mais 6. Então, a ideia é exatamente o que está nessa igualdade aqui, né? Ou seja, você anda para trás para poder você conseguir calcular o produto de um número maior. Então, por exemplo, como que vai ser m vezes 2? m vezes 2, você tem que ver o segundo fator como sucessor de alguém. No caso, é o sucessor de 1. m vezes 1 mais 1. Então, pela definição aqui, o que você faz? Você pega o primeiro fator e multiplica por essa primeira parcela aqui, m vezes 1, e depois você soma mais m. Como m vezes 1, por definição, é m, então isso aqui vai dar m mais m. Bom, todas as propriedades operatórias das desigualdades, da subtração e da multiplicação também se provam utilizando os axiomas de Peano. Então,
associatividade do produto, comutatividade do produto, distributiva, que é uma operação que utiliza tanto multiplicação como soma. Isso tudo se prova com axioma de Peano. Com axiomas de Peano, você também consegue provar aquela famosa regrinha de desigualdades, que quando você tem uma desigualdade e multiplica os dois membros por um mesmo número natural, a desigualdade se mantém. Nós vamos ver alguns exemplos de demonstração dessas propriedades no próximo vídeo.